lá no sul, participando do top. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Agora temos ar aqui. Que bom, glória a Deus. Estava desligado esse ar. Pai querido, eu quero pedir tua bênção sobre a vida da pastora Ana. Usa, ó Deus, poderosamente, ó Deus, nessa mensagem. Que a tua palavra, a tua glória, a tua graça, teu poder, tua unção, possa estar sobre ela agora. Ó Deus, usa a sua mente e seu coração, e a sua palavra nela possa ser transformada, e ó Deus, de forma que chegue aos nossos ouvidos, pela unção do teu Espírito Santo. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Podeis assentar-vos? Sempre é desafiador, mas também um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. E nessa série que nós estamos falando sobre a casa que sobrou para mim foi uma casa de praia. Mas antes de falar dessa casa, eu gostaria de saber se nós temos no nosso meio visitantes. Tem algum visitante pela primeira ou segunda vez? Fique de pé para a gente identificar. Por favor, rapidinho você vai ganhar tem uma jovem ali, Deus abençoe. E você que é da igreja, está em volta dela, cumprimente em nome de Jesus. Temos mais alguém? Mais algum visitante? Ali tem... Ok, que bênção, que você se sinta à vontade na nossa casa. E no final do culto tem uma salinha ali com o pessoal do Ministério Crescer, o irmão Bruno, a Amanda, e eles vão entregar uma lembrancinha para você. Muito obrigada, tem um casal aqui na frente, sejam bem-vindos. Que Deus possa falar profundamente com vocês nessa manhã, porque hoje tá demais, né, irmãos? Que bênção, né? Eu fiquei assim emocionada nesse momento de louvor, que eu falei, ai, como Deus é maravilhoso. Deus já começou a fazer a obra nesse lugar, amém? Deus já começou a falar de casa. O pastor Cláudio trouxe uma casa, trouxe um milagre dentro de uma casa. Eu falei, opa, Deus quer fazer milagres na sua casa hoje. Deus quer trabalhar em casas aqui essa manhã, amém? Então, como eu disse, eu fiquei com essa casa, uma casa de praia, lá em Cafarnaum. E eu que amo praia, né? Já pedi a Deus várias vezes uma casa de praia, mas Ele não me deu ainda. Então, eu entendo que não chegou o momento, ou talvez nunca seja, mas enfim, eu amo casa de praia. Mas quando eu vi esse texto que eu gosto muito, ele é um texto muito conhecido. E eu sei que se você tem um pouquinho de caminhada na igreja, você já ouviu falar sobre essa história. Até porque ela é contada, algumas histórias na Bíblia aparecem só em um dos evangelhos, ou em uma das cartas de Paulo ou dos outros apóstolos. Mas essa história aparece em 3 dos evangelhos. Aparece em Mateus, aparece em Marcos e agora em Lucas. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas 5 e nós vamos ler essa história. Lucas 5, eu vou ler na NVI, tá? Certo dia, quando ele, Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca
em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, se você está com o celular, porque nós vamos discorrendo determinadas situações desse texto. Como eu disse, Cafarnaum era uma cidade, uma aldeia de pescadores às margens do grande mar da Galileia. Na casa da semana passada, nós sabíamos quem eram os donos. Dessa casa não fica claro. Alguns dizem que poderia ser a casa de Pedro. Alguns dizem que poderia ser a casa de um dos outros pescadores, ou um outro discípulo. Mas a verdade é que isso não foi mencionado. E essa região era uma região onde tinha uma importante atividade comercial naquela época, que era a pesca. E isso sustentava a vida de muitas famílias. Aquela cidade também era uma rota de passagem para o Oriente. Para você ir ao mar Mediterrâneo, você passava por lá. Para você ir para o Egito, você passava por lá. E Jesus morou nessa cidade. Aqui em Lucas não fala, mas se você olhar o texto de Mateus, que conta a mesma história, diz que Jesus morou em Cafarnaum. Então era uma cidade estratégica para difundir as boas novas. E o texto começa nas primeiras palavras dizendo que Jesus estava na casa ensinando. Casa é lugar de ensino. A famosa... Vocês já ouviram quando a mãe fala assim pra gente: em casa a gente conversa? Depende do tom da mãe, a gente fica feliz ou fica triste, né? Às vezes a dona Erlei falava isso, eu ia pianinho para casa. Mas às vezes você quer explicar alguma coisa importante para o seu filho, mas não está na hora e nem no lugar. E você fala: filho, em casa a gente conversa. E em casa você pode o quê? Falar com o seu filho abertamente, explicar por que você tomou determinada situação, por que você fez aquilo, ou por que você não deixou aquilo acontecer, ou não permitiu, porque casa é lugar de ensino. Casa é lugar de ensino da palavra. Irmãos, nós trazemos nossos filhos aqui no Agapinho, mas é uma vez por semana. Nós precisamos ensinar sobre a palavra de Deus em casa. E às vezes, pais, eu sei que às vezes a gente tem a tendência a usar a palavra de Deus só para corrigir os meninos. Deus não gosta disso, Jesus não gosta disso. Mas isso é um perigo se a gente usa só para corrigir. A palavra de Deus é para ensinar. Ensinar as histórias bíblicas, ensinar os milagres, ensinar a história de meninos e meninas que venceram com Deus. Então, é a oportunidade muitas vezes na hora de dormir, contar a história, na hora que acontece alguma situação. Mas casa é lugar de ensino. Tinha lugar para sentar. Olha só, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes da Galileia, perto, da Judéia, um pouquinho mais longe, e de Jerusalém, muito mais longe para aquela época. E eles estavam sentados. Por quê? Porque gente importante, geralmente, você dá o lugar para eles sentarem. Mas teve muito mais gente do que eles estavam planejando. A casa estava lotada. Quando você continua na história, você vê que a casa não tinha mais lugar. A casa estava abarrotada, portas e janelas lotadas. Então, o número de convidados superou o espaço. De maneira que a gente pode imaginar aquela casa apinhada de gente. E aí no finalzinho do verso 17 diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Olha que coisa linda. Lucas antecipa no seu livro o que ele estava prestes a descrever. Havia poder de Deus naquela casa. Havia presença naquela casa. E aí haveria também uma grande manifestação do poder de Deus. Algumas traduções dizem: a virtude do Senhor estava com ele. A implicação sugere, eu imagino, que outros doentes naquela casa estavam sendo curados. Eu não sei o que você pensa, mas eu não imagino que o paralítico foi o único a ser curado. Porque a Bíblia diz, e Lucas faz questão de deixar para nós aqui, que o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Muita gente foi curada naquele dia, mas teve uma pessoa em especial. E eu quero dizer para você, na casa onde Jesus está, a manifestação do poder de Deus. Na casa onde Jesus é presente,
a manifestação do poder de Deus e da virtude de Deus. Imagine a cena, verso 18, olha lá. Vieram alguns homens, Mateus diz claramente que são 4. Vieram alguns homens, 4 amigos. Prometeram a um 5º amigo, enfermo, paralítico, talvez tetraplégico, que eles levariam para conhecer Jesus. Um profeta talvez, mas esse homem falava de amor, esse homem curava os doentes. E eles falaram, vamos lá, e ele concorda em ir. Só que imagina, eles naquela época, irmãos, não tinha o SAMU, não tinha ambulância. Eles levaram o homem no braço, um de cada lado. Então eles foram os últimos a chegar. Eles tinham que carregar um amigo com cuidado. Você não carrega um paraplégico de qualquer jeito, não é verdade? Se você já foi no hospital e viu uma pessoa transportar, tem um esquema, né? Um enfermeiro olha para o outro e fala, já. Tem um esquema para você fazer todo o cuidado com aquela pessoa. Então eles foram levando aquele amigo com cuidado. Mas aí, o que eles chegaram? Atrasados. Para conseguir um lugar. Eles tentaram entrar, mas não havia condições. E um deles, quem sabe, teve essa ideia meio estranha de subir no telhado. Eles não se conformaram de voltar com o amigo. Tipo assim, já saímos, chegamos aqui, Jesus está aqui, como é que a gente volta? Vamos ter que dar um jeito. E alguém teve essa ideia. A princípio pode ter parecido uma ideia um pouco absurda, mas se nós entendermos um pouco, apesar de que foi uma ideia engenhosa e bem difícil, essas dificuldades não o impediram de levar o homem. Mas não foi tão simples assim. Mas olha só, o texto diz que eles foram para o telhado. Subiram ao terraço. E eu quero lembrar vocês que os telhados daquela região, naquela época, eram um pouquinho diferentes dos nossos telhados. O pastor Cláudio está especialista em subir telhado, né, pastor? Eu fiquei vendo você no seu telhado, falei assim, olha só, o pastor Cláudio com certeza ia ser um dos amigos lá. Com certeza o pastor Cláudio não tem problema de entrar nos telhados, ele seria um dos amigos. Mas os telhados daquela época tinham uma técnica de construção onde a casa tinha uma escada exterior que conduzia ao telhado, ao terraço, e esse telhado era plano, com vigas de madeira cobertas com galhos, palha e barro cozido. Então, como se fossem telhas. Dessa forma, não era difícil criar uma abertura. Ou até mesmo, como o texto pode sugerir, já haveria uma abertura, por exemplo, para uma chaminé, mas com certeza não seria a abertura para passar um homem na maca. Então, eles tiveram que fazer uma grande manobra. E a impressão que dá é que as pessoas estavam lá, ouvindo Jesus. Eu penso assim, sabe? Imagina as pessoas lá ouvindo Jesus. Quando você está ouvindo uma mensagem gostosa, você não vê o tempo passar. Estava todo mundo lá concentrado, ouvindo Jesus. E eles trabalhando. E de repente, Jesus está falando, sente uma poeirinha no ombro. Começa a cair uns galinhos. Começa a cair a poeira nos olhos. Começa a arder o olho. Mas está todo mundo em silêncio. Palha começa a cair do teto. Começa a sujar o cabelo das pessoas. E daqui a pouco, plum, despenca aquele bloco de terra no meio da sala. Todo mundo olha para cima. As pessoas se afastam. E o que eles veem? 4 pares de mãos. E daqui a pouco, uma maca descendo. Vocês podem imaginar o silêncio assim, do momento? E eles pensando, o que esses doidos estão fazendo? E todo mundo olhando. Até o homem descer. E eles furaram num lugar estratégico. Aonde Jesus? Diante de Jesus. Aonde Jesus estava. As pessoas viram isso e ficaram atônitas. Jesus viu isso e se alegrou. Porque Jesus, olha só o que diz o texto. Vendo a fé que eles tinham. As pessoas viram uma manobra engenhosa. Jesus viu fé. 5 corações. E que neles havia algo que Deus gosta muito. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que quando Deus vê fé, Ele se alegra. Então eu imagino que Jesus já estava ali. Uhul! Glória a Deus! Vamos fazer um negócio, um mover aqui nessa casa. Quem consegue ver
fé. Só Deus. Meu irmão, Deus vê sua fé. Eu não posso ver sua fé. As pessoas não podem, mas acredite, Deus vê sua fé. Deus vê quando você está dedicando seus minutos de oração, às vezes horas, seu joelho está dobrado. Deus vê fé. Ele pode ver. Nós não. Quando aquela mulher, Sírio-Fenícia, foi falar da filha dela, Jesus disse assim: mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. Ele viu fé. Quando ele viu aquele centurião romano que pediu pelo seu servo, ele disse: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Só Deus vê fé. E a fé deles mobilizou o coração de Deus. Talvez para nós exista uma maneira de perceber a fé. Lá em Tiago diz uma coisa, que fé verdadeira leva sempre a uma ação. Olha o que diz Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, fé sem obras é morta. Nós temos fé, mas temos que nos mobilizar. Como aqueles amigos. Nos mobilizar. A fé dele se manifestou naquela grande obra de amor pelo amigo paralítico, em destruir um telhado, em baixar alguém pelas cordas. Eu fico pensando, será que eles levaram as cordas? Ou alguém teve que sair correndo para buscar essa corda? Porque chegou lá e não podia entrar. Vocês imaginam como eles se empenharam carinhosamente, cheios de amor por aquilo. E aí, olha o que aconteceu. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Eu trouxe a minha Bíblia NVI, mas eu gosto muito das outras traduções, que diz assim: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados foram perdoados. Ou então somente filho. Não é a primeira vez também que Jesus, ao curar alguém, o chama de filho. E o que é isso? Jesus restaurando a identidade daquele homem. Menino, rapaz, senhor, não sei, você é meu filho. Talvez por causa dessa enfermidade, talvez por causa dessa paralisia, você acha que não é meu filho, mas eu quero te dizer que você é meu filho, e eu estou perdoando os seus pecados. Saber que é filho, que nossos pecados estão perdoados, é saber que Deus nos ama incondicionalmente e pode curar nossas fraquezas e nossas dificuldades. Jesus reconheceu que apesar de haver uma necessidade material, havia uma necessidade mais profunda no coração daquele homem. Havia uma necessidade espiritual, porque perdão de pecados é espiritual. Quanto sofrimento tinha naquele coração, quanta culpa. Nós não sabemos se foi por alguma culpa que aquele homem estava paralítico, ou nós não sabemos que por ser paralítico, o seu coração ficou cheio de ressentimento, cheio de amargura. Ele se sentia culpado talvez de não ser um bom pai, de não ser um bom esposo, de dar trabalho para sua família, de não sustentar a sua família. Nós não sabemos o que passava no coração daquele homem. Mas Jesus sabia. Jesus sabia da tristeza, Jesus sabia da vergonha, Jesus sabia da mágoa. Jesus sabia o que prendia aquele homem naquela dor. Jesus sabia que aquele homem precisava de perdão. Filho, os teus pecados são perdoados. Sabe por quê? Porque deficiência física é fácil de ver, né? Está na cara. Mas e as deficiências? Nossas deficiências emocionais, que nos fazem perder nossa identidade. Às vezes elas não são visíveis, mas nós precisamos ouvir isso de Jesus. Filho, teus pecados estão perdoados. Alguns homens pensam que aquele homem devia ser tetraplégico. Naquela época, irmãos, não havia lei para
beneficiar as pessoas com deficiência física. Não havia. Não havia, como se diz? Como que fala? Acessibilidade. Obrigada, Tina. Não havia acessibilidade para essas pessoas. Não havia cadeira de roda. Não havia fisioterapeuta. Ele passava o dia inteiro deitado. Alguém precisava alimentá-lo, carregá-lo, vesti-lo, mudá-lo de posição para ele não ficar com os caras, cuidar da sua higiene pessoal. Ô irmãos, tem um negócio que deixa a gente humilde, é isso. Como eu já passei por isso, eu sei. Se tem um negócio que deixa a gente humilde, é a gente precisar de tudo isso. De que as pessoas nos alimentem, nos dê banho, nos ajudem na nossa higiene pessoal. Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Em Israel, nós vemos em muitas culturas daquela época que as crianças deficientes, porque a gente não sabe se esse homem a deficiência dele começou na infância ou se começou na vida adulta, já falei sobre isso, mas em Israel eles não matavam crianças deficientes, como a gente vê em algumas culturas, mas eles não viam com bons olhos. Se você olhar a Bíblia, você percebe isso. Por quê? Porque eles julgavam que ou aquela pessoa havia pecado, ou os pais haviam pecado. Até certa vez perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença. Eles estavam mais preocupados com quem pecou do que com o milagre que Jesus fez. Eles falaram: Jesus, quem pecou? O cego ou os pais dele? E Jesus falou: ninguém pecou, isso foi para a glória de Deus. Deus transforma a nossa mentalidade. Às vezes a gente quer achar um culpado para as coisas, ou quer ver um erro na vida do nosso irmão que está sofrendo. Sim ou não, irmãos? Às vezes, no fundo, você pode até não falar nada, mas você fica pensando: alguma coisa ele fez para estar passando por isso. E às vezes, quando acontece conosco, a gente pensa a mesma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? E eu amei a mensagem da pastora Natalia a respeito de Jó. Porque Jó, você sempre aprende com o livro de Jó. Mas Jó não tinha feito nada. Mas ainda assim Deus queria trabalhar na vida dele. A glória de Deus precisava se manifestar. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Então aquele homem era um homem marcado pela sua doença. Mas naquela casa foi lugar de restauração. Casa é lugar de restauração. Casa é lugar de restaurar a identidade. Casa é lugar de firmar a identidade. Irmão, firma a identidade do seu filho. Firma a identidade da sua filha. Quem ela é, quem ele é. Dentro da sua casa. Não deixa o mundo falar para eles quem eles são. Casa é lugar de firmar a identidade. E de restaurar quando está ferido. Vamos para o verso 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os fariseus estavam muito preocupados com as palavras de Jesus e a sua ousadia. Havia ali também uma deficiência: cegueira espiritual e surdez espiritual, que também precisava ser curada. E Jesus também se preocupa com eles. Veja só. Eles apenas pensaram e o Espírito Santo revelou a Jesus o pensamento deles. Isso por si só, irmão, já é um milagre. Porque Jesus revelou os pensamentos deles. Mas alguns talvez entenderam, mas a gente não sabe se todos entenderam. Jesus revelou a mente e tentou chegar ao coração. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Existe uma batalha espiritual nas nossas mentes. Satanás tem seus esquemas para trabalhar em nossas mentes. E muitas vezes ele trabalha no engano. Aqueles homens estavam enganados. Eles conheciam a Torá. Eles conheciam os profetas. Mas eles estavam enganados. Porque Satanás estava trazendo engano para o coração deles. Quando nós fazemos o Liberdade em Cristo, eu gosto muito da lição que fala batalha sobre nossas mentes. Para nós podermos entender melhor o que isso acontece. Às vezes você acorda de manhã com um pensamento que é contrário à palavra de Deus, e você não percebe que Satanás infiltrou aquele pensamento na sua mente. E a gente precisa ficar atento. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos levar todo o pensamento como? Cativo. Esse pensamento vem de Deus. Esse pensamento está na palavra, porque se não tiver, irmãos, ele precisa sair da nossa mente.
Mas Jesus, o Espírito Santo, lê a mente. Satanás tem uma rede de demônios debaixo do seu comando e usa estratégias como tentação, acusação, mas o engano é algo muito forte. Porque quando você está sendo enganado, às vezes você não percebe. Porque se é engano, você pode cair no engano. Irmãos, muitas vezes os filhos crentes se levantam contra os pais. A rebeldia, a mentira. Muitas vezes os cônjuges começam a se desentender, brigas, adultério, mentiras. Um deles não é fiel nas finanças, começa a entrar em dívida porque há mentira. E eu quero te dizer que casa é lugar de batalha espiritual. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é espiritual. As armas pelas quais nós lutamos não são armas humanas, irmãos. São armas poderosas em Cristo. Vocês se lembram daquele filme, Quarto de Guerra? Nossa casa tem que ter um quarto de guerra. Nossa casa tem que ter um lugar onde os nossos joelhos se dobram e nós oramos pelas batalhas espirituais da nossa casa. Muitas vezes a gente nem sabe por que acorda de mau humor, briga com o marido vai para trabalhar chateado. Nós precisamos entender, nossa luta não é contra o nosso marido, não é contra o nosso filho. Nossa luta é espiritual, irmãos. Casa é um lugar de batalha. E naquele momento havia uma batalha espiritual. E Jesus nos dá a dica como vencer. Ele entrou com a verdade. Vamos seguir. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e andem. Mas para que vocês saibam, presta atenção, para que vocês saibam a verdade, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Eu tenho essa autoridade. Vocês não sabem, vocês estão cegos, vocês estão surdos, mas eu quero dizer que eu sou Deus. Irmãos, as batalhas na nossa casa nós temos que vencer com a verdade. Não fique desanimado com as mentiras do mundo. Fixe-se nas verdades da palavra. O Filho do Homem tem autoridade. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eles conheciam a palavra, eles sabiam que somente Deus poderia perdoar pecados. Então eles estavam claramente vendo uma demonstração. Eles também sabiam que só Deus poderia fazer uma cura milagrosa, mas eles não enxergaram. Mas nós precisamos declarar a verdade na nossa casa, quando nós estamos em tempo de batalha. Veja só, Jesus entendeu o que eles estavam pensando e Jesus fez uma pergunta. E eu quero parar nesse ponto, porque Deus falou muito comigo nesse ponto aqui. Jesus viu a batalha, ele viu que havia um ambiente hostil. Mas olha só, não veja desaforo no que pode ser só ignorância. Jesus poderia ficar preso no desaforo, mas Jesus levou em conta o quê? A ignorância. Irmãos, como é fácil às vezes as pessoas falarem coisas que insultam a gente, ou que duvidam da gente. Nós estamos testemunhando nossa fé, nós estamos falando do amor de Deus, e as pessoas falam coisas porque elas não estão acreditando, e a gente leva isso por desaforo. A gente fica bravo. Nós estamos num mundo que todo mundo está dodóizinho, não é verdade? Se você não pensa igual a mim, a gente já não pode nem conversar. Mas não foi assim com Jesus. Porque eu não sei se todos os fariseus e mestres da lei estavam ali só por desaforo. Só Jesus sabe. A gente sabe que muitos fariseus, muitos mestres da lei se converteram. Então tinha gente ali que não estava só por desaforo. Então a pergunta deles era por ignorância. E aí Jesus falou: se vocês não sabem, agora vocês vão saber. Eu sou o Filho do Homem. Eu tenho poder para perdoar pecados. Irmão, Jesus não se inflama, Jesus não se exalta, Jesus não se indigna, porque Ele também amava aqueles homens. Ele amava aqueles homens. Irmãos, casa pode ser lugar de ignorância, mas não leva desaforo. Olha só, tem um negócio que fala assim, né? Não leve desaforo para casa, não tem essa frase?
Irmãos, eu vou te falar, pensa diferente. Deixa o desaforo. Pensa que é ignorância. Eu tenho que dizer uma coisa, de verdade. Tenho que dar um exemplo próprio. Que lá em casa é assim. Eu sou do time que principalmente já penso que é desaforo. Mas graças a Deus, Deus pôs um marido que pensa sempre que é ignorância. E eu sei, eu posso testemunhar, quem conhece o pastor Nivaldo sabe disso. Às vezes eu venho desaforada para casa. E aí eu conto para ele, amor, pode ser ignorância. Dá uma raiva. Porque eu quero que ele fique bravo igual eu. Mas aí ele fala, amor, de repente não sabe. Pensa nisso. Mas eu não quero pensar nisso. Eu quero ficar brava, eu quero falar do meu desaforo. Irmãos, quando eu li isso aqui, quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei, ai. Irmãos, pensa bem. Quando o ambiente estiver hostil, quando as pessoas te questionarem na sua fé, quando se questionarem nos teus valores, leve em conta a ignorância. Faz igual Jesus e continua pregando a verdade. Amém? Para que vocês saibam. Atos 17 diz que Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Deus não levou em conta a sua ignorância. Quantas pessoas alcançaram Jesus depois que fizeram um monte de besteira na vida? E quantas pessoas conhecem Jesus e continuam fazendo besteira? Porque ainda não aprendeu. Mas Jesus ama ensinar. E você também pode desconsiderar. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de milagre. Se facilmente nos ofendemos, faltará a oportunidade de revelar a verdade. E Deus quer que você revele a verdade. Os fariseus, eu já falei, né? Acho que a parte que eu esqueci. Passei aqui, desculpa. Eu quero continuar o texto, olha só. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Casa é lugar de cura, casa é lugar de milagre. Eu estava pensando nesse texto e lembrei de quando nós ficamos ruins, muito ruins, de Covid, e que os irmãos acabaram o culto aqui, foram lá para casa. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ouvi vocês orando na porta da nossa porta, no nosso portão. Eu já estava achando que eu estava mais para lá do que para cá, mas quando o pessoal começou a orar, eu falei, acho que deve ter jeito para mim. Porque casa é lugar de cura. Casa é lugar de milagre. Casa é lugar de ver Deus agindo. E aí, olha só, casa é lugar de adoração. Porque quando aquele homem foi curado, diz a palavra de Deus que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. E houve uma adoração contagiante que começou com esse paralítico e acabou contagiando a todos. Irmãos, casa é lugar de adoração. Aquela casa se encheu de adoração. E aqui eu quero falar um negocinho para vocês, que eu vi essa semana um Reels no Instagram. Era para ser piada, eu acho. Mas era assim, uma mulher jovem e a mãe dela, eu acho, falando assim: o que eu faço com o meu vizinho quando ele fica com som alto até depois da meia-noite? Aí aparece as duas, 6 horas da manhã, subindo no banquinho, botando um louvorzão com microfone e cantando para a casa do vizinho. Ai, irmãos, cuidado. Eu sei que às vezes a gente tem uns vizinhos, né? Só Jesus na causa. E as leis existem para que o silêncio exista, mas não incomoda o vizinho com a adoração. A adoração tem que contagiar. A adoração é para dar glória a Deus, não é para irritar. Então bota o seu louvor, mas bota baixo. Aí você pode falar: irmã Analice, você não conhece meus vizinhos. Mas você conhece a Deus. Ouve.
numa altura adequada, irmão. Mas deixa saber que sua casa é um lugar de adoração. Porque casa é lugar de adoração, mas não para irritação. Não faz isso não. Eu acho que era só uma piada, tá, irmãos? Eu acho que não tem crente que faz isso. Então fica a dica, tá? Fica a dica. Hoje vimos coisas extraordinárias. Nunca vimos nada igual. Casa onde tem a presença de Jesus acontece coisa extraordinária. Pastor Cláudio já começou falando de dízimo para uma casa que aconteceu o quê? O extraordinário. Porque ela não tinha pão nem para ela, era para ela comer com o filho dela e morrer. E ele falou, dá para mim. E ela teve fé de dar. E aí começou a acontecer o extraordinário. Extraordinário é o que foge do usual, é o que foge do previsto. O normal seria faltar comida, mas Deus manda provisão. Já aconteceu isso na sua casa? Na minha já aconteceu. O normal seria haver discórdia, mas terminam orando e pedindo perdão um para o outro. O normal seria afundar em tristeza por causa da perda de um ente querido, mas você avança em esperança, porque a sua casa é uma casa do extraordinário. O normal seria você ser só e não ter amigos, mas você tem Jesus e a sua solidão é transformada, e a sua casa é uma casa do extraordinário. Sua casa tem sido visitada pelo extraordinário. O extraordinário acontece na sua casa. E eu fiquei lembrando algumas situações extraordinárias que aconteceram em casas aqui nessa igreja há algum tempo. Nós vimos uma jovem chegar abatida, entristecida, porque ela havia cometido um aborto e ela estava se sentindo culpada. E nós vimos essa jovem confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus. Eu vi uma senhora, uma jovem senhora que tinha uma tristeza no fim do dia e foi curada numa casa. E Deus fez ela lembrar e ela pôde colocar aquilo e nunca mais ela sentiu aquilo. Eu vi uma casa onde marido e mulher não conversavam, mas depois do encontro eles oraram um para o outro e pediram perdão e se reconciliaram. Irmãos que voltaram a conversar. Eu vi casas onde pessoas conseguiram um emprego através da oração. Eu vi casas onde as pessoas não tinham condições financeiras para ter sua própria casa, mas o extraordinário aconteceu. E elas têm a sua casa. A igreja nas casas, vivendo o extraordinário, dia a dia. Irmãos, mas cuidado, porque às vezes Deus faz tantas coisas boas por nós e a gente esquece. Nós cantamos aqui um hino de gratidão a Deus, o último louvor que nós cantamos. E eu estou fazendo minha devocional no livro de Números, e eu cheguei num capítulo desagradável de Números 11 e 12, onde todo mundo reclama. Aquele povo que viu o mar se abrir, que viu as 10 pragas do Egito, que viu água sair da rocha, estava reclamando. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Deus faz o extraordinário em nossas vidas, e quando nós temos um problema que parece grande, nós esquecemos do extraordinário de Deus e começamos a murmurar. Irmão, acredite nesse Deus do extraordinário. Não deixa sua boca cair em murmuração. Satanás às vezes trabalha na nossa mente para a gente reclamar, para a gente murmurar. Ah, se eu tivesse a carne do Egito. Eram escravos, ficavam lá fazendo tijolo o dia inteiro e ficaram com saudade da carne. E às vezes nós caímos nessa besteira. Lembre-se, nosso Deus é o Deus do extraordinário. Eu quero falar também da importância de ter amigos. Como que nós fazemos amigos? Na infância, nós vemos nossos filhos têm muitos amiguinhos, não é verdade? Algumas crianças mais tímidas têm menos amigos. Mas em geral, na infância é mais fácil fazer amigos. Mas se uma criança tiver algo diferente, alguma característica, às vezes não é tão fácil assim, porque os outros começam a fazer bullying. Mas em geral, na infância, nós temos vários amiguinhos. Aí chega a adolescência. Como é importante ter amigos na adolescência, né? E tem uns que conseguem, mas tem uns que não. Mas em geral também fica mais fácil a gente ter amigos na adolescência. Mas na vida adulta, muitas vezes por causa do nosso histórico, é difícil a gente fazer amigos, não é verdade? A gente fica mais desconfiado, sim ou não? Será que sou só eu? Jesus fez amizade com aqueles homens aos 30 anos de idade. E cá para nós, né, que os amiguinhos de Jesus
Não eram os melhores. Na pior hora, todo mundo fugiu. Mas Jesus ousou fazer amigos. E ele diz assim, olha só: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus amava aqueles homens e fez amizade com eles, porque nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. Nós fomos criados, não fomos criados para viver na solidão, irmãos. Nós precisamos de pessoas. Talvez uns 4, como aquele paralítico. Existe muita solidão no mundo, mesmo entre o povo de Deus. Mas há pessoas com o coração quebrado, que precisam ser edificadas por amigos. Se nós formos fazer uma estatística, e muitas pessoas já fizeram isso, as pessoas vêm para Jesus por causa de um amigo que convidou, um amigo que se importou, um amigo que convidou para ir na sua casa, para ouvir a palavra de Deus. Mas se nós tivermos medo de fazer amizade, irmãos, nós não vamos levar Jesus. Deus veio até mim por outras pessoas. Deus curou minha vida, restaurou a minha vida por causa de amigos. Eu fui ferida por pessoas? Sim, mas Deus usou pessoas para restaurar minha vida. Eu preciso de pessoas. E as pessoas precisam de nós, que temos Jesus. Nós podemos ter amigos de todos os tipos, irmãos. Tem aquele amigo que você chama para passear, tem aquele amigo que você chama para tomar um café, tem uns que você viaja, tem aqueles que conhecem sua casa bagunçada ou não, tem uns que você arruma a casa toda para receber, porque você não quer que ele veja bagunça. Não tem problema. Eu não sei qual era o nível de intimidade que aqueles amigos do paralítico tinham com ele. Talvez nem todos fossem tão íntimos, mas eles se importaram a ponto de levá-lo para Jesus. E aí eu te falo, seus amigos conhecem Jesus? Você tem amigos? As pessoas em volta de você, você se importa que elas conheçam Jesus? Muitas pessoas não têm amigos por um simples motivo: nunca deram prioridade para os relacionamentos. Pensam mais em si mesmo, seu trabalho, seus estudos. Às vezes, aonde ele está, as pessoas nem sabem que ele é crente. Mas você não pode ter pressa para carregar a maca de alguém. Você não pode ter pressa. Você precisa investir tempo. E é desafiante, sim. Mas se nós não nos desafiarmos, nós não vamos levar nossos amigos para encontrar Jesus. E aqui eu quero dizer algo também para talvez aquele que está aqui orando, pedindo um milagre de Deus por um amigo. Creia, irmão, vai acontecer. Eu achei lindo esse louvor que a Carol, que vocês ministraram, o Pulse, ela falou, nunca foi cantado aqui na igreja. Realmente eu não conhecia, mas é um hino que só fala de milagres. Irmão, se você está orando por um amigo, creia, vai acontecer o milagre. Deus vai ver tua fé. Deus vai ver tua fé, porque talvez alguns aqui precisam de fé para ter amigos e vencer a timidez. Mas talvez alguns aqui estão orando por seu amigo, estão talvez meio desanimados. Eu quero te dizer, Deus está vendo a sua fé. Mas invista, continue investindo no seu amigo. Se você está fazendo isso, você está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus ama pessoas. E Ele se importa com pessoas. E se você está se importando com o seu amigo, Deus está com você. Amém? Se você está orando por um filho, por um marido, Deus sabe. E Deus se importa. E Deus vê a sua fé. E por fim eu quero falar que casa é lugar de tomada de atitude. A Bíblia diz que imediatamente o homem se levantou, pegou a maca. A maca geralmente era um tecido, um tapete. Ele enrolou, pôs debaixo do braço e foi. E eu fico pensando o seguinte: vocês imaginam se ele fosse, tchau Jesus, e ficasse lá fora esperando os amigos, e aí os amigos, e aí cara, você vai? Não, estou esperando vocês para me levar. Como assim? Não, vocês não vão me levar? Gente, não parece um absurdo? Imagina ele, não, aqui está aqui, eu já estou sentadinha, só vocês me levarem. Mas tem gente que faz assim. Tem gente que quer ser vítima a vida inteira. Jesus já fez na vida dele, mas ele só quer os outros fazendo por ele. Ele não quer tomar atitude. Meu filho, levanta, pega a tua cama e anda. Porque casa é lugar de recomeço e de envio. Jesus enviou ele, agora é sua vez. Vai para sua casa, vai falar de mim para a sua casa, vai contar na sua vizinhança o que eu fiz. Mas tem gente que fica querendo os outros carregando ele a vida inteira. Não, irmão. Aí o coitado dos 4, eles têm outro para carregar. Você já foi.
Jesus já te curou, faz sua parte. Você quer ficar na maca a vida inteira? Não, maca não é o nosso lugar, irmãos. Casa é lugar de envio. E Deus quer enviar você para boas novas, para recomeços. Se você foi cuidado de Deus, foi cuidado por Deus, Deus quer que você vá para cuidar de alguém. Deus não te cuidou para você ficar à toa, sendo cuidado o resto da vida. Não. Às vezes a gente precisa, lógico, mas vai fazer a sua parte, irmão. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão, e essa missão é séria. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho que te curou, que te restaurou, que te tirou da paralisia, é esse que você tem que proclamar. Mas se você continuar na maca esperando todo mundo te carregar, você vai ficar com uma autocomiseração, você vai se achar um coitadinho, mas você não vai obedecer Jesus. E Jesus foi direto para ele. E vocês sabem que não é a primeira vez que Jesus fala: meu filho, vai para tua casa. Vai para tua casa, vai lá falar o que eu fiz para você. Porque quando Deus faz uma obra na sua vida, não é para ficar guardado, é para proclamar, para que o nome dele seja glorificado. E por fim, eu fico imaginando o que aconteceu com aqueles 4 amigos. O que vocês acham que aconteceu com eles? Eu vou dizer a minha versão, porque a Bíblia não diz. Eu acho que quando Jesus mandou eles saíram, eles desceram correndo do telhado, abraçaram o amigo, deram tchau. Ele foi para a casa dele, esperaram todo mundo sair e foram procurar o dono da casa, porque eles fizeram um estrago na casa do homem. Eles fizeram um buraco na casa do homem. Eu acho, pode até ser que um deles fosse o dono da casa, não sei, mas vamos dizer que não foi. Eles foram e falaram: meu amigo, nós vamos consertar o telhado agora. Vamos limpar a sujeira. Irmãos, casa é lugar de conserto, de limpeza e de trabalho. Tem gente que quer só a parte boa. Já viram aquele povo que vai na casa dos outros, sai, não ajuda nem tirar a cadeira do lugar? Ah, vocês gostaram, né, dessa parte? Sabe por quê? Porque, irmãos, receber gente em casa dá trabalho. Sabia disso? Eu gosto muito de receber gente. Quem me conhece sabe disso. Adoro minhas casas. Mas imagina minha casa arrumada depois que meus netos saem de casa. A casa tá assim, mas eu tô feliz da vida. Aí, irmãos, leva 40 minutos para arrumar, e depois que desarruma leva mais 40 para arrumar. Mas eu tô feliz. Por quê? Porque casa é isso. Casa arrumada o dia inteiro, irmãos, é casa que não tem vida. Casa que está com um brinco, tudo lindo, é casa que não tem vida. Casa que tem vida, tem bagunça. Porque gente é bagunceiro. Gente faz lixo, gente cozinha. Eu não cozinho na minha casa. Eu não chamo ninguém para ir na minha casa. Eu não chamo nem meus netos. Eu não chamo ninguém. Ninguém vai me visitar. A sua casa está impecável, mas não tem vida. Olha, eu vou te dizer uma coisa: se você quiser Jesus na tua casa, e vocês que cantam isso, hein? Não sou só eu não. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe tudo, não é isso? Mas tem gente que não gosta disso não. Casa bagunçada não é comigo. Mas eu digo, se você quer presença na sua casa, se você quer milagre, se você quer extraordinário, vai sair do lugar. Coisas vão sair do lugar. E às vezes é até bom. Às vezes tem coisa demais na sua casa. É bom dar uma arrumadinha. Mas que a presença de Jesus na sua casa dá trabalho. Você precisa preparar a sua casa. As igrejas estão lotadas de gente que dizem que amam a Deus, mas na realidade elas têm pouco amor pelas pessoas que significam tanto para Ele. E começa fechando a casa. Pessoas que estavam sentadas como estavam os fariseus, para julgar, para condenar, mas não com o coração aberto para a verdade. Pessoas que talvez foram as primeiras a chegar. Sabe por quê? Porque não tinha nenhum amigo paralítico. Pessoas que não sabem nem carregar maca e nem sabem destruir telhado. Talvez hoje Deus esteja te convidando para aprender a carregar uma maca, para aprender a destruir um telhado, para se preocupar com o seu amigo e falar de Jesus para ele. Eu quero encerrar esse momento. Eu quero que você abaixe sua cabeça e comece a pensar. Se hoje fosse você naquela casa de Cafarnaum, que lugar você estaria? O
que você precisa hoje? Talvez você esteja como um paralítico. Talvez você esteja paralisado hoje por uma doença, uma culpa. Então eu quero te dizer que hoje Jesus vai dizer para você: filho, eu perdoo os teus pecados. Não paralisa por isso não, confessa, eu estou pronto para te perdoar. Talvez hoje você se identifique com algum amigo do paralítico. E eu já disse e repito para você: Deus sabe o teu coração, Deus conhece a tua fé. Deus vai fazer na vida daquele que você tem orado com fé. Você está aflito por pessoas? Você está aflito porque pessoas à sua volta estão sem Jesus? Talvez você esteja como aqueles donos da casa, explodindo de alegria, querendo Deus na sua casa, querendo que Ele faça essa bagunça santa na sua casa, para que a sua casa seja uma casa do extraordinário. O que sua casa precisa? O que sua casa precisa hoje? Talvez você precise ser curado de uma cegueira e de uma surdez espiritual. Talvez a batalha esteja na sua mente, como os fariseus. Pensamentos contrários à palavra de Deus. Ideologias contrárias à palavra de Deus, que estão te segurando e deixando de você de fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Deus quer fazer na sua casa no dia de hoje. Eu gostaria de pedir para o Ministério de Louvor, se pudesse cantar essa música que eu citei, do Impossível de Deus. E eu vou pedir para você ficar de pé e adorar o Senhor. Pode começar com o refrão. E aí eu quero que você se levante, nós vamos adorar o Senhor. E se você quer algo na sua casa no dia de hoje, que Deus tocou no seu coração, eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por você. O que você quer na sua casa? Nós vamos declarar que o milagre de Deus é um Deus de milagres. Vamos declarar com eles. Mas Deus quer fazer um milagre na sua vida. E você precisa crer para o milagre acontecer. Vamos adorar? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Colocar essas vidas diante do Senhor. Vidas, Senhor, que estão querendo algo novo nas suas casas. Ó Deus, o Senhor conhece cada realidade. O Senhor conhece, Senhor, cada dor, cada milagre, Senhor, que está sendo agora clamado em Teu nome. E nós
nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a sua presença nessas casas possa fazer o extraordinário na vida dos nossos irmãos. Pai, Tu és o Deus do extraordinário, nós cremos em Ti. E que as vitórias, Senhor, que os milagres nessas casas sejam para a honra e glória do Teu nome. Que eles possam, Senhor, ser para glorificar o Teu nome e para que o Teu nome seja conhecido no meio dessa cidade, no meio do Teu povo, para que almas possam se converter ao Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que está quebrado, aquele que porventura chegou aqui cansado de orar pelo seu milagre, mas o Senhor é um Deus que responde a um coração cheio de fé. Que o Senhor possa ministrar a Tua paz na vida dos meus irmãos e que eles possam sair daqui crendo nesse milagre, crendo nessa vitória, crendo mais ainda nesse Deus que está ouvindo o coração deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, com todo o povo de Deus, e que Deus possa abençoar grandemente a sua semana. Amém.